Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o quão equilibrado está a luta, né, o início de combate, pelo menos ali, entre o Hades e o Qin Shi Huang, cara. Tá sendo bem pegado desde o início, tá muito interessante de acompanhar isso daqui. E esse vídeo a gente vai basicamente aqui mostrar o porquê cada um poderia ganhar, tá? Isso é bem interessante, cara. Eu gosto de fazer essas apostas aqui, acho bem legal. E aproveita aí para complementar nos comentários, beleza? Depois de ouvir aqui o que eu tenho a dizer. Então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. A gente começa aqui então falando sobre o Hades, vai? Primeiramente, por que ele merecia vencer? Vai? Quais são os pontos aqui a favor do Hades sobre o porquê que ele poderia ganhar? Primeiramente, acho que é importante citar que, cara, foi deixado bem claro no capítulo 55 que o Hades, ele é um dos deuses mais poderosos de Shumatsu no Valkyrie atualmente. Ele já é um cara muito forte, ele é mencionado lá, parelhando ele inclusive com Zeus, Shiva e tal, que é uma galera já de peso que inclusive o Zeus e o Shiva eles ganharam, né, suas respectivas lutas, ainda que com uma certa dificuldade, mas ganharam. Então a expectativa é que talvez aí o Hades consiga vencer também, né, ou no mínimo arrancar um empate. Mas, enfim, além disso, a gente também tem que mencionar aqui um potencial upgrade que ele possa ter ganhado, né? Por quê? Porque o Proteus, ele é um mordomo ali, né, do Poseidon, que acabou entregando pra ele o tridente do Poseidon, e o Hades fundiu o tridente com o seu bidente, né, formando ali uma arma nova. Ainda é um bidente, se eu não estou enganado, mas aparentemente ele tem ali, né, parte do tridente do Poseidon nessa arma, e a gente não sabe as consequências disso, se é meramente estético ou se tem algo por trás. Pode ser que não seja só visual, não, pode ser que ele tenha realmente novas habilidades, né, e cara, ele já é roubado, tá ligado? Ele já é construído para ser um dos caras mais fortes e ainda tem um upgrade, então pode ser que isso realmente pese bastante no final da luta, tá? Um outro detalhe que eu também chamo a atenção aqui para o Hades é que ele tá lutando com tudo desde o início, né? Ao contrário do Poseidon, que subestimava os humanos, né? Não queria usar 100% dos seus poderes, porque, né, o cara é um deus, é tudo prepotente e tal. Cara, o Hades não, ele já partiu pra cima pra matar mesmo, de primeira, na primeira cutucada ali foi com tudo. E deu pra ver o perigo que foi, né? Tanto que foi bem complicado realmente de lidar com ele ali, né? O Qin Shi Huang teve uma certa dificuldade ali no início pra conseguir, né, parar ali os ataques do Hades. Então assim, realmente ele tá atacando com tudo desde o início e essa pressão pode fazer diferença aí no decorrer, né? E eu imagino que ele vai realmente ganhar um upgrade, porque pô, se ele já tá atacando desse jeito, a expectativa é que ele fique mais poderoso, né, no decorrer da luta, né? Ou pelo menos apresente movimentos cada vez mais brutais. Então realmente são pontos aí bem interessantes a favor dele. Um outro ponto agora aqui no caso pra ele perder, no caso aqui, né, em Shumatsu no Valkyrie, seria na verdade dúbio, na verdade, né, porque ele poderia tanto ser um ponto positivo quanto negativo a favor dele, porque ele é o deus do submundo, mas não é só isso, ele toma conta literalmente daquele lugar, existe toda uma função para ele administrar naquele lugar, e assim, se ele morresse, seria um grande problema para Shumatsu no Valkyrie. Tô falando assim, não pra história em si, porque a gente queria ver, mas em questão pro mundo de Shumatsu no Valkyrie, o pessoal ia correr bastante perigo ali, né? Porque o cara é meio que aquele que toma conta ali, que impede que o inferno cause uma grande desgraça, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Então ele tem uma função muito importante, saca? Então se ele morrer, seria um grande problema pro pessoal ali, sabe? E é claro que é aquele problema que a gente quer ver, obviamente, né? O caos. Mas, assim, eu imagino que talvez pela função dele ele não morra, sabe? Eu acho que é uma boa desculpa aí também, tá? Ou não, os caras podem simplesmente deixar ele morrer justamente pra mais pra frente trabalhar essa continuação, né? Que eu já venho especulando já tem um tempinho também. Qin Shi Huang, cara. Qin Shi Huang também aqui tem uns pontos bem peculiares, inclusive a favor e contra ele. Ponto a favor dele, eu já quero deixar bem claro que, assim, ele é plenamente capaz de rivalizar com Deus. Acho que isso ficou bem claro, né, com os golpes ali que ele deu no Ares, né, que não são necessariamente golpes dele, meio que o que ele fez foi usar a força do inimigo contra ele, né, contra ele mesmo, que no caso ali foi o Ares a vítima. E a gente vê que, cara, ele consegue então fazer um deus sangrar mesmo sem Volund, usando puramente técnica, né, devolvendo a força do cara pra ele mesmo.
E isso é bastante coisa, né? Inclusive ele utilizou isso no final do capítulo 56 e foi uma porrada violenta, né? O Hades atravessou a arena, basicamente foi uma porrada de respeito. Então, tipo, realmente o cara tem cacife pra vencer o Hades, acho que isso aí ninguém duvida, né? E ele ainda tem muito a oferecer com seu Volund, já que aparentemente é um Volund bastante versátil, né? E a gente deve ver ele utilizando de maneiras inteligentes ali o Volund no decorrer da luta, tá? Um outro ponto também a favor do Qin Shi Huang, é até curioso de falar isso daqui, mas talvez seja a questão da China, né? O que acontece? Pra quem acompanhou aí Shumatsu no Valkyrie, as notícias sobre Shumatsu no Valkyrie, né? Desde o início da obra, viu que teve um certo momento ali que o Lu Bu ele perdeu, né? O primeiro combate lá. E o pessoal da China não gostou tanto assim, né? O pessoal ficou ali talvez querendo saber mais, né? Sobre o Lu Bu e tal. O personagem dele acabou muito cedo, né? E acabou que isso acabou gerando um spin-off dele, saca? Gerou um spin-off do Lu Bu e continuou sendo trabalhado e tal. Mas foi meio que um pedido de desculpas ali pros chineses, né? Naquela época. E talvez eles não queiram repetir essa parada com o Qin Shi Huang. Talvez eles queiram só dar a vitória mesmo pra ele dessa vez. E como eu falei, ele já tem um cacife pra conseguir rivalizar com deuses. É bem capaz dele conseguir fazer isso. Então, pode ser, né, que o Qin Shi Huang vença justamente pra agradar exatamente os chineses. Não precisaria forçar a barra da história, porque ele já foi construído desse jeito, tá ligado? Já tem uma lore já dele assim. E, cara, stonks, tá ligado? Os caras iam ganhar uma grana, né? Porque realmente o pessoal da China ia começar a acompanhar mais a Shumatsu no Valkyrie. Ia ser um dinheirinho bem interessante que ia entrar aí no bolso deles, né? Então, com certeza, por questões monetárias, acho que seria bem interessante dos caras deixarem o Qin Shi Huang ganhar, né? E como eu falei, cacife ele já tem pra isso. Além disso, né? Além de tudo isso, também tem uma questão aqui muito interessante, que também remete ao submundo, que é o seguinte: digamos que ele vença o Hades, como eu falei anteriormente, vai ficar um buraco no submundo, né? Vai ficar um espaço muito importante a ser preenchido ali. E talvez o Qin Shi Huang seja aquele a preencher a vaga. Pode ser loucura isso que eu tô falando, é loucura na verdade. Mas pensa só, cara, a gente viu no final do capítulo 56 que o Qin Shi Huang, ele é muito ambicioso. Tipo, extremamente ambicioso, o cara não tem limites. Então pode ser que, como a gente já viu inclusive na construção dele antes da luta, que ele não tem nenhum pudor de ficar andando com deuses ou falar abertamente com eles de igual para igual, pode ser que a gente veja aqui um Qin Shi Huang que substitua o Hades na sua função de liderar ou ficar lá no submundo, né? Talvez seja até interessante porque alguns deuses podem pensar que é um castigo, né? O cara foi enviado pro submundo e tal, mas na verdade ali pro Zeus, pro pessoal ali maior, pode ser que ele tenha simplesmente falado com eles: ó, vocês estão precisando aí, né? Então tem uma vaga aberta, né? Pra reinar aqui no pós-vida e eu sou um rei, cara. Deixa eu ficar lá, tá ligado? eu sou um cara que reina aqui, né? Então pode ser que eu supra essa vaga aí do Hades, né? Isso seria muito legal, cara. Muito legal mesmo. Um humano que praticamente ele virou um deus, tá ligado? No final da parada ele praticamente virou um deus mesmo. E tomaria conta ali do submundo. Seria um puta final de história, maluco. Seria uma explosão de cabeça que, nossa, não consigo nem imaginar minha reação assim na hora de ver isso daqui. Seria muito louco, sério. Mas tem também um ponto contra aí o Qin Shi Huang. Na verdade é um ponto que é bastante interessante, né? Que na hora eu não tinha reparado nisso, mas faz todo sentido, cara. Um inscrito aqui tinha comentado lá na leitura do capítulo 56 que talvez o Hermes tivesse envenenado o Qin Shi Huang quando ele bebeu aquela água com mel e tal. E acontece que o Qin Shi Huang na vida real, ele morreu mais ou menos desse jeito, né? Bebendo alguma coisa, que no caso dele, ele tomava mercúrio, né? Antigamente mercúrio, por alguma razão que eu desconheço, ele era considerado um remédio. E, pois é. E acontece então que o Qin Shi Huang da vida real, ele morreu, né? Tomando ali o mercúrio, numa tentativa de tentar prolongar a vida, né? Ele queria viver mais, ou até conseguir viver pra sempre, sabe? Ele queria isso. E acontece que sim, ele era louco, mas era um gênio louco, porque ele mudou bastante aí, ele foi benéfico pra China a longo prazo, mas o cara era um completo doido, cara, também nas suas ideias ali pessoais, tanto que o cara tomava mercúrio pra tentar viver pra sempre, maluco das ideias, enfim. Acontece então que talvez aquela cena do Hermes tenha sido uma referência a esse momento,
sabe? E talvez o Qin Shi Huang venha a ficar debilitado durante a luta por causa disso, sabe? Isso pode custar a partida pra ele, com certeza. Então é bom a gente ficar de olho aí pra ver. Talvez a única falha nessa história aí é que eu não vejo o Hermes querendo realmente armar uma armadilha para os humanos, sabe? Eu acho que o feitio dele é mais de um cara caótico, ele quer ver a briga, ele quer ver o confronto, sabe? Ele tem esse orgulho de querer ver a porradaria rolando, sabe? Ele gosta disso, ele já deixou bem claro isso também. Então acho que faz bastante sentido que ele não tenha envenenado o Qin Shi Huang não, acho que ele só serviu mesmo ali o cara e tal, né? Só, até porque ele foi falando ali com o Qin Shi Huang, foi conhecendo ele melhor e tal, foi bem interessante. E, bom, enfim, né? Vocês acham aí que ele pode ter sido envenenado, né? Vocês acham aí que de repente ele ganha só por questões monetárias, né? Da China? Ou você acredita que ele tem cacife? O Hades é a mesma coisa, né? Será que o Hades aí ele tem cacife sim pra derrotar o Qin Shi Huang? Você acha que ele deveria perder por alguma razão? Comenta aí, cara. Comenta aí, minha voz tá indo embora. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui.